Nós queremos agora abrir as inscrições para a análise de conjuntura. Nós estamos propondo 10 inscrições, com 3 minutos cada. 10 inscrições, aí o pessoal entrega o crachá na frente que para análise de conjuntura. Tá ok? Então, um dos principais elementos da conjuntura, a Tamara já colocou aqui, né, que é a questão em relação à reforma da Previdência. Agora, para mim, uma das coisas importantíssimas que nós temos que analisar é que, infelizmente, o empresariado brasileiro, ele é um empresariado que só pensa no seu umbigo, ele não consegue olhar para a floresta, ele só consegue enxergar a arvorezinha dele. E por isso que ele defende a reforma da Previdência, porque ele pensa, não, eu quero parar de pagar o INSS para o meu funcionário. É só isso que está na cabeça deles. Eles não enxergam que isso mina totalmente o desenvolvimento, isso vai atingir a empresa dele. Se o empresário para pensar no conjunto, ele não defende a reforma da Previdência. Infelizmente, não é essa a visão. E pior, o que nós vemos nacionalmente é uma desestruturação total da economia, né? Uma perca total de rumo, né? Não há um projeto de desenvolvimento industrial, não há um projeto de desenvolvimento das condições de infraestrutura, investimento para que essas empresas também possam gerar empregos e assim por diante. Então, aquela visão, né, de desenvolvimento que até se vinha tentando construir, isso acabou e nós temos muito temor pelo que vem para frente. Aqui o governo do estado de Santa Catarina, aos poucos, ele vai também, né, delineando a sua trajetória, né, que é uma trajetória, a gente sabe, de extrema-direita. Quem ganhou as eleições é esse grupo, né? E, aos poucos, isso vai surgir. E nós precisamos fazer esse enfrentamento. Então, com relação ao que nós temos que fazer, qual é o nosso papel nesse processo? O nosso papel nesse processo é fazer com que esse debate da reforma da Previdência chegue na comunidade. Nós temos um contato diário com a comunidade através dos filhos, né, da comunidade que estão na escola. Agora nós temos que fazer com que isso chegue na casa dos pais, porque a reforma da Previdência ela tem que ser derrotada pelo conjunto. Então eu proponho que no dia 24, que é o dia da mobilização, da luta em defesa da escola pública, esse é um debate que nós precisamos fazer. A escola pública está sendo atacada, nós trabalhadores da educação, do serviço, todos os servidores públicos, mas especialmente os trabalhadores da educação estão sendo duramente atacados, e nós precisamos fortalecer esse debate na comunidade. Então, essa semana ela precisa acontecer na escola. Agora, o dia 24, que é o dia de combate à reforma da Previdência, a gente talvez poderia adotar aqui, né, agregando o que as centrais estão já encaminhando, que é a questão do abaixo-assinado. Que seja o dia de coleta de assinatura nas escolas, com os estudantes de ensino médio, nós, quem sabe, conseguir organizar para que eles levem, para que eles coletem na sua comunidade assinaturas, a gente colocar uma banca, principalmente nas escolas mais onde tem circulação de pessoas, a gente colocar uma banca e a gente tira esse dia, então, de coleta de assinaturas contra a reforma da Previdência, fazer com que isso circule. Outra coisa importante é com relação ao dia de hoje. O dia de hoje, para mim, nós temos duas coisas para fazer. Nós precisamos fazer um ato que demonstre à Secretaria de Educação a nossa indignação pelo que eles estão, da forma como nós fomos tratados, especialmente nessa semana, onde o secretário não nos recebeu, simplesmente mandou um documento para nós. Mas nós também precisamos dar um recado em relação à Previdência. Então, nós poderíamos fazer uma caminhada até a Secretaria de Educação e depois até o IPREV. E nós fazermos um ato lá no IPREV, né, contra a reforma da Previdência. Estamos aqui em Florianópolis do INSS, na agência central aqui na Felipe Schmidt. Essa é a minha proposição. Nós nos aproximamos agora das eleições do SINT. E eu tenho uma análise a fazer que nós temos que dar uma olhada com cuidado na questão de liderança e de poderoso. Temos que ver os nossos líderes
que nos defendam, que nos fortaleçam, que nos valorizem com seus projetos. É importante isso. Não podemos dar, nesse instante de eleições, valor a poderosos que querem apenas o cargo para se manifestar adiante em questões político-partidárias. Então, esse é um aspecto que a gente tem que olhar nessas eleições do sindicato. É muito importante que analisemos bem quem são nossos líderes, porque nós estamos diante de uma questão muito grave, que é o Bolsonaro no poder, que é uma ignorância, do meu ponto de vista. E nós, como educadores, temos o conhecimento. E o povo está olhando essa ignorância e está aprendendo com muito sofrimento, do meu ponto de vista. E é a oportunidade de que ele venha a buscar o conhecimento que nós temos obrigação de ter, com nossas emoções muito bem formalizadas, muito bem estabilizadas. E esse povo ele vai procurar nós, educadores. E nós temos que estar muito bem preparados nessa questão emocional para atender essa demanda. E é uma oportunidade de nos valorizarmos, sermos respeitados e nos fortalecer como educadores. Por isso, eu estou apresentando, agora nas propostas, 13 propostas na área de saúde emocional para serem discutidas aqui nessa assembleia, nessa reunião. Isso é o que eu tinha a dizer. Então, a crise social e econômica ela se aprofunda, né, a nível brasileiro. Tivemos um aumento aí para mais que 12% de desemprego, 13 milhões de pessoas desempregadas, fora subempregadas, pessoas fora do mercado de trabalho, que dá em torno de 70 milhões de brasileiros. Então, é um enorme contingente aí, né, do Exército Industrial de Reserva. O governo tenta derrotar a classe trabalhadora, impondo aí a reforma da Previdência. Estão conseguindo a unificação da bancada no Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência. A gente sabe que a burguesia está fechada com essa questão, a burguesia quer aprovar a reforma da Previdência, e por isso os deputados vão entrar em acordo aí com o Bolsonaro. Não dá para ter confiança com relação aos deputados, ao Congresso Nacional. É preciso derrotar a reforma nas ruas, com uma greve geral, com uma mobilização, com a continuação das mobilizações que já começaram aí em 8 de março com as mulheres, né, e dia 22 de março, com uma greve nacional aí do magistério, foi muito forte no magistério a nível nacional, foi a principal categoria que parou, e principalmente não aceitar nenhum tipo de acordo ou de emenda com relação à reforma, isso como proposta já para o Conselho e para a Assembleia. Não negociar a reforma, não aceitaremos nenhum tipo de negociação. É preciso derrotar a reforma na íntegra, porque a gente sabe que tem alguns setores que estão tentando articular algumas emendas ou que a reforma tem pontos positivos e pontos negativos. Para nós, a reforma ela é um desastre para a classe trabalhadora. É necessário derrotá-la por inteiro. O governo tenta, então, derrotar a classe trabalhadora para aumentar o quê? O lucro dos banqueiros, às custas da superexploração da classe trabalhadora. Demonstramos isso em 2017, que a classe está disposta a lutar. Derrotamos a reforma da Previdência, né, com a greve geral de 2017, depois com o Ocupa Brasília, com as manifestações. Infelizmente, teve um recuo das direções e a reforma trabalhista passou, e a lei das terceirizações. Não podemos, novamente, dar tempo para o Congresso se articular e aprovar a reforma da Previdência. Tem que marcar a greve geral. Nesse sentido, a educação está de parabéns, porque chamou o dia 15 de maio já como dia de greve geral. É necessário unificar essa data e chamar para que as centrais aceitem essa data, e, se não aceitarem, denunciar as centrais que não aceitarem a marcação da greve geral.
Só para contribuir aqui nessa análise de conjuntura, muitos vão falar daqui da questão da Previdência, eu gostaria de ficar um pouquinho mais na questão da análise do governo mesmo, né? Porque nós temos aí 100 dias de não governo federal e da mesma forma do não governo do Estado de Santa Catarina. E ouvindo aí a imprensa, sem nenhuma restrição, várias rádios colocando hoje que, primeiro, que o governo federal forma a palavra desastrosa de um governo que não existe, né, e que trabalha apenas com cortina de fumaça e que não governou e entregou o Brasil, né, está entregando o Brasil de forma, para que todo mundo já percebeu, a linha do governo. E nós, há uma ideia de que nós estamos divididos a partir da eleição. Essa é a polarização na política. Mas nós vamos ter que fortalecer muito o nosso campo para impedir, né, o avanço dessas políticas nefastas contra a classe trabalhadora. E o governo federal também está em conflito, porque dentro do governo disputam 3 núcleos. Um que é o núcleo autoritário, que aí compreende Moro e os militares que estão em todos os ministérios, que estão, de forma técnica, um pouco afastados dos holofotes. De forma mais, nos holofotes estão os conservadores, que aí compreende também, principalmente, a área da educação. E tem os liberais, que daí os liberais dividem-se em aqueles que têm projeto e aqueles que não têm projeto. Porém, há uma crise entre os liberais e os conservadores no governo. Mas todos eles, tanto os 3 núcleos, eles têm um acordo, que é entregar o Brasil, retirar direitos, porque eles estão a serviço do capital. Portanto, não há dúvida no projeto deles. Essa briga que está ocorrendo, esse conflito que está ocorrendo entre os conservadores e liberais, eles querem atingir principalmente os conservadores, a escola pública. Por quê? Porque todos sabemos que a educação é que liberta as classes populares. A história tem mostrado isso. E por isso é necessário acabar com a escola. E, infelizmente, o núcleo conservador que domina esse governo, ele tem um controle ideológico sobre a questão do núcleo mais técnico. E, portanto, esse embate nós temos que fazer. E, para concluir, quero dizer que a reforma da Previdência tem que ser uma luta de todos. E, por isso, nós precisamos ir além do magistério, além dos professores, para a gente conseguir barrar. Por isso que a CNTE aprovou, dia 15 de maio, greve nacional, greve geral contra a reforma da Previdência. E nós vamos ter que fazer com que as centrais assumam essa data para a gente barrar a reforma. Ó, gente, olha só. A gente sabe do momento difícil. Eu concordo com o Vieira quando o Vieira disse que nós temos que chamar todos. É claro que nós temos que chamar todos. Mas, no momento, a gente representa a classe dos trabalhadores de educação. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que falar pela minha categoria. Tá? Eu estou muito preocupado, porque, como eu falei aqui no meu informe, nós não fizemos Assembleia Regional, porque foi decidido fazer seminários nas escolas. E nós fomos para as escolas. Todas as escolas liberaram os professores, teve diretor que dispensou a aula depois do recreio. Então, nós abrangemos muita gente. Mas as falas que me antecederam me preocupam, porque eu queria saber, na real, desta preocupação da categoria, quantos vão estar nessa Assembleia Estadual. Estou vendo aqui, uns dizem que vem uma van, outros dizem que a van cancelou, outros dizem que não vem ninguém, outros dizem que vem de carro. Mas se a preocupação é tão grande, onde está o povo?
Onde é que nós estamos falhando? Enquanto coordenador, e para corroborar com a fala do Vieira, nós temos que chamar todos os trabalhadores. Mas aí o sindicato manda uma nota, um ofício, que diz que, respeitando o artigo tal do Estatuto do Sint, trazer o contra-cheque para aprovar a filiação. Eu acho que, neste momento, tá, sim, recebemos o ofício, sim. Tá, por favor, gente, respeita a fala. Eu quero... Aumenta. Então, por favor, neste momento... Neste momento, eu vejo que a gente tem que liberar. Nós temos que tirar o povo da escola. Porque teve regionais que teve que dizer, tem que levar o contra-cheque para provar que é filiado. Não, gente, por favor. Não estou distorcendo, tá lá. Tá? Outra coisa, Marta, a gente sabe que quem nos representa é a CNTE, logicamente. O Sint não tem poder. O Sint não tem poder de ir lá no Congresso, de ir lá na Câmara e bater de frente. O que a gente gostaria também, que vai vir buscar essa informação, é como a CNTE vai encaminhar essa luta, e se nós temos alguma proposta, é lógico que eu sei que os entes federados, as outras federações, os outros sindicatos dos estados, estão fazendo as suas assembleias. Tá? Se estão fazendo, tá? Como é que está acontecendo, se já tem proposta dentro da própria CNTE? E de que forma a CNTE pretende, só para concluir, fui interrompido, pretende encaminhar essa luta, uma vez que já tem um dia de paralisação. Legal. Mas como é que propostas nós temos enquanto educação para apresentar na Câmara? Porque vou concluir, uma fala de uma deputada foi o seguinte: a proposta é essa, que nós temos está aí. Agora que as centrais se manifestem, que os militares se manifestem, que os professores se manifestem. Como é que nós, professores, vamos manifestar? Aí a pergunta, né, é a CNTE que vai responder. Obrigado. Já no início de abril, nós estamos aqui na reunião do Conselho e com várias atividades de mobilização já realizadas este ano. Quando terminou 28 de outubro do ano passado, muitos de nós, inclusive eu, considerava que nós iríamos demorar alguns meses deste ano para levantar a cabeça e reagir. Porque aquilo que foi aprovado, aquilo que a população elegeu, nós sabíamos a grande bosta que seria e todos os ataques que fariam. Felizmente, tivemos para mim duas coisas que nos favoreceu. Primeiro, é um presidente ioiô. Fala agora, daqui a pouco desmente. Mas esse presidente ioiô é uma estratégia de execução do seu projeto. Não é apenas atrapalhada de governo. Não é apenas atrapalhada. É uma estratégia deles para poder implementar todo o desmonte do Estado brasileiro. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Muito claro. E a outra questão que nos ajudou é que o tema que ele escolheu da reforma da Previdência é um tema que nós dominamos. Isso é bom para nós. Quando você já trabalhou, foram 3 anos já de debate, nós derrotamos a proposta do Temer e agora vem essa proposta muito pior daquela que está lá, que a gente não pode pensar. Qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio aqui? Porque, para derrotar a proposta da reforma da Previdência, ninguém sozinho vai conseguir fazer. Tá? Ninguém sozinho vai conseguir fazer. Nós precisamos nos aliar com todos os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, não é só nós do magistério que vamos ter capacidade de enterrar aquela proposta que está lá. E já respondendo, Rudy, a CNTE não vai apresentar emendas a esta proposta.
essa discussão que nós fizemos. Nós não queremos reforma da Previdência, nem esta e nenhuma outra mais. Não queríamos a do Temer, não queremos essa. Por isso, como uma das categorias mais organizadas e mobilizadas do país, de novo nós saímos na frente na convocação da mobilização. Saímos na frente. Tá? O apontamento da greve geral do dia 15 de maio, eu vou me estender um pouquinho, tá? Eu acho, uma opinião muito pessoal minha, não falo em nome das centrais, eu acho que as centrais não vão chamar greve geral no dia 15 de maio. Eu acho que não. Mas 15 de maio será greve nacional da educação contra a reforma da Previdência. Porque se as centrais não chamarem, nós vamos ter um dia de greve nacional. Tá? Essa foi a decisão da CNTE. Queremos indicar que todos venham, mas se não vem, nós vamos fazer o nosso dia, a nossa greve nacional. E eu acho que o dia 24, como dia de mobilização, o nosso desafio, para concluir mesmo, é como que a gente alia a luta da reforma da Previdência, que a categoria vem, e juntar com a nossa campanha salarial aqui no Estado. Porque nós também não podemos deixar o Moisés nadando de braçadas, executando o projeto dele, sem nenhuma reação e sem nenhuma oposição nossa. Nós também precisamos, no final de abril, aliar essa mobilização também contra o governo do Estado. Nós estamos, né, nesse momento, vivendo um momento, como disse o Vieira, os 100 dias de desgoverno. Para nós, infelizmente, mesmo sabendo que quem votou e nós que não votamos, sempre queremos que, na tentativa de que não seja o pior da forma como foi. Então, a nossa tentativa foi tentar pensar que poderíamos ter um governo um pouco menos cruel. Mas, quando a gente vê como o governo federal e o governo estadual, que também não diz porque veio, né? Quem escutou um pouquinho do Moisés hoje de manhã, não existe nada de proposição. Então, acho que para nós não tínhamos dúvida que seria dessa forma, ver os ministros que foram nomeados, as trocas de ministro, o caos da educação. E quem vê e viu que está entrando o ministro, que foi substituído da educação, é gritante, né? É gritante ver a postura, a formação, a forma como se expressa e como pensa. Então, acho que esse pensamento ultra de direita que nós estamos vendo nesse governo, seja pelos conservadores, seja por toda essa equipe de governo, está provando para nós que nós temos muita luta pela frente. E aí, pessoal, quando nós falamos do carro-chefe, que é a reforma da Previdência, e que nós sabemos, e como diz a Marta, é uma pauta que nós já dominamos e temos condições, nós precisamos sim, viu, Rudy, trazer os trabalhadores também. Porque se a gente ouve a fala dos trabalhadores, é desesperadora. Quando eles dizem, tem que fazer essa reforma, senão o Brasil está afundado, vai afundar mais ainda. Então, se nós não conseguirmos, enquanto educadores, quem está aqui é a liderança, nós sabemos que temos condições de trabalhar na nossa classe. E mesmo assim o povo não consegue acordar, nós precisamos trazer pais, alunos, para debate e para luta junto. Senão nós vamos, com certeza absoluta, ver a população ainda aplaudindo. Quer dizer, vendo que como disse, e eu estava vendo uma reportagem, inclusive, que 100% da população vai ser atingida. Então, o próprio empresário, o banqueiro, todos que se acham que com isso eles vão se eximir de estar, né, pagando, quer dizer, tendo que desembolsar tanto quanto estão desembolsando, e que, na verdade, é o trabalhador que é o explorado e que hoje está nessa situação, também serão atingidos, porque terá o retorno, inclusive, dessa baixa, que nós sabemos que o pessoal vai sofrer e não terão condições de continuar com mínima dignidade de vida. E a questão, pessoal, da nossa ação aqui, eu acho que nós temos que nos olhar para frente e pensar que, se nós não reagirmos aqui em Santa Catarina, que este governo tinha muito medo. Os secretários, vocês sabem quantos passaram e foram chamados e não queriam assumir porque tinham medo de nós, do magistério. Então, nós temos que pensar como é que a gente vai estar reagindo. Por quê? Quer dizer, nós não temos mais descompactação, nós não temos reajuste, nós não temos nada a partir de novembro de 2018.
Então, ou nós, hoje de tarde, damos o recado, amanhã, depois, para esse governo, e que ele sinta que essa categoria está em alerta e que essa categoria está reagindo, ou eles continuam com o Décio tentando dizer para o governo, vamos enrolando, que nós vamos empurrar com a barriga os 4 anos. Então, é importantíssimo que a gente dê o recado hoje na Assembleia, na Secretaria da Educação, e que também possamos ir até o INSS, que é o órgão federal, para que a gente possa se juntar com quem, né, esteja aí hoje lutando junto conosco, para que a gente possa chegar lá e dar o recado de que nós não vamos deixar passar essa reforma. Não é emendas, mas é derrubar essa reforma. Bom, gente, nós precisamos fazer uma avaliação e fazer um quadro comparativo do que significa 100 dias do governo do Bozo e da sua família, né? Tem Bozo pai e Bozo filho. 100 dias sem educação, um governo que elegeu... Por que cada vez que a gente vai falar aquele canto lá fala? Se elegeu com... elegeu, melhor dizendo... a educação como inimiga, né? Ele pegou a educação como inimiga. Todos os projetos que foram desenvolvidos, queiram ou não queiram, alguns que dizem que não houve mudanças, mas em 13 anos houve mudança na educação. E ele quer destruir tudo isso para não deixar um rastro para dizer que nunca a educação esteve tão bem como ele privatizando agora. A saúde, a mesma coisa. A saúde, o SUS, o que significa o fim do SUS num país, gente? Algumas pessoas pagam o SC Saúde, mas a grande maioria precisa do atendimento do SUS. As nossas famílias, os nossos parentes, vão morrer nas filas dos hospitais. A segurança pública. O que significa, o que nós estamos vivendo nesse país com a segurança pública? Quem está morrendo? Mulheres e negros nesse país. E nesse estado também. Quando uma pessoa é morta com 80 tiros num carro, porque é um negro, porque está dirigindo um carro branco, que nós não podemos. Quem votou sabia. Tá? Quem votou sabia em quem estava votando. E não adianta a gente ficar aqui achando os culpados agora. Nós aqui podemos falar, que eu espero que aqui não tenha ninguém que tenha votado nele. Agora, nós podemos falar aqui, mas lá fora nós temos que dialogar com esse povo e trazer esse povo. Porque eles foram iludidos. Foram iludidos que, tirando o PT, o Brasil ia melhorar. Um discurso que levou da extrema esquerda à extrema direita. Que, acabando o PT, o Brasil ia melhorar. E nós estamos num caos. O cara entregando o país do jeito que está. Cada declaração dele na TV é um retrocesso. Ele diz uma coisa hoje, amanhã ele diz outra. E é um retrocesso e ele está na mão dos filhos. Que ele quer dar um ministério para os filhos. Já pensou se na época do Lula, o Lula botasse um filho dele no ministério? O que aconteceria? Né? Em qualquer cargo desse país, do governo federal. Então, gente, esse discurso de que nós precisamos fazer é dialogar com o povo e trazer esse povo. Não precisamos botar o dedo no nariz, mas nós vamos ter que engolir alguns sapos para trazer esse povo que votou. E a nossa base elegeu Moisés. A nossa base elegeu Moisés, elegeu o Bolsonaro. E essa base nós temos que trazê-la. E não podemos dizer que o Moisés é diferente. O Moisés só não tem Twitter. Tá? Ele só não tem Twitter, mas ele está comendo escondido e quando a gente perceber, a reforma administrativa vai atingir a educação também. Então, a atenção nossa é para os dois. Nós temos que mostrar, concluindo já, para a categoria que 100 dias do governo Bolsonaro é igual 100 dias do governo do estado de Santa Catarina. Tá? Porque mortes de mulheres aconteceram nesse estado. E, para concluir, nós vamos construir a maior greve geral dessa história de unidade para derrotar todas as reformas do Bolsonaro. E não adianta a gente pedir fora porque fica o Mourão, piorou ainda. Olha, gente, eu tô angustiada aqui. Tá angustiada porque, para mim, usaram muito a palavra que nós temos uma Assembleia Regional e tivemos um número significativos.
E eu me preocupo muito com essa questão significativa. Até que ponto a gente está conceituando a palavra significativo na nossa categoria. Nós estamos vindo aí com uma reforma que não vai atacar só nós, quem vai atacar todo mundo. Eu, que sou aposentado, a Alvete, que é aposentada, Marcelo, e um monte de gente aqui, porque o nosso sindicato tem muitos aposentados aqui dentro. Concordam comigo? Acho que a grande maioria dos conselheiros hoje do nosso sindicato são aposentados. Já estamos aí com um problema. Já começa o nosso problema aqui. Me desculpa, mas é verdade. Já começamos com um problema. Como é que nós, aposentados, que estamos fora da escola, e eu estou fora da minha escola, vamos mobilizar a escola se eu não estou mais lá? Para mim, conselheiro tinha que começar, pelo menos a grande metade, e não estou aqui dizendo que nós não fizemos a luta, tá, gente? Eu não estou aqui porque só estou falando de mim mesmo. Só que, assim, ó, de concreto, eu me lembro muito bem em Campos Novos, quando eu falei que essa nossa assembleia de hoje teria que ser uma assembleia de nós botar 2, 3 mil professores na nossa assembleia. Pelo que eu estou vendo aí, pela fala de muitas pessoas aqui, está vindo uns gatos pingados. Me desculpa, está vindo uns gatos pingados. Nós vamos fazer uma assembleia de novo, uma assembleia para dizer para o Bolsonaro e para o povo deles que tem que fazer a reforma. Uma assembleia que nós vamos dizer para o comandante Moisés que ele não quer que chame ele de comandante Moisés, mas a campanha dele foi toda comandante Moisés, agora ele quer que tire. Mas nós vamos dizer para o comandante Moisés que tem que realmente fazer a reforma, que tem que realmente parcelar o nosso salário, que tem que realmente tirar o nosso triênio, que tem que realmente não pagar a primeira parcela do 10º em junho. Porque é isso que nós vamos dizer hoje, não trazendo a categoria para a luta. Nós temos que dizer... eu deixo ouvir todo mundo e estou querendo falar. A gente tem que ver o que nós vamos fazer de concreto contra a reforma da Previdência. Porque nós não estamos conseguindo trazer a categoria. E eu digo assim, ó, a Kelly colocou aqui, ela não colocou, nós colocamos um número de 160 pessoas em Criciúma. Para mim, não é significativo 160 pessoas na regional de Criciúma. Muito pelo contrário, é ruim. É ruim. Mas as pessoas podem dizer, pô, mas vocês botaram um monte de regional, somando não deu a de vocês. Mas, para nós, é ruim. Nós estamos vindo com ônibus, ônibus, não é muito, mas para nós é ruim, não reflete a regional. Então, o que nós temos que fazer? O que nós vamos fazer para barrar essa reforma nojenta que está aí? Nós temos que ter alguma coisa, gente. Nós não estamos conseguindo atingir a categoria, ou estamos? Não estamos. Não adianta a gente vir culpar também, a gente tem que também fazer minha culpa, né? Minha culpa. Nós começamos lá em Criciúma, a primeira foi essa camiseta. Nós votamos em Criciúma, estava lá o pessoal da executiva, nós votamos que agora Criciúma vai dar aula sim. Com Gessé, sem Gessé, com Campanolo, sem Campanolo, com o raio que os parta. Deixa vir com tudo. Vamos vir mesmo, nós vamos estar com essa camiseta aqui. Nós vamos, e está escrito o Cinti Regional de Criciúma atrás, tá? Não é uma coisa que... Não tiramos o Cinti está aqui. Pode vir bater em nós aqui. Nós vamos fazer em Criciúma aqueles adesivo para o carro, botar tudo nos professores. Nós temos que botar o nosso sindicato, a nossa categoria, a contra-reforma na rua. É a única maneira de nós bater a reforma. Obrigado. Eu queria contribuir no processo aqui, na análise de conjuntura. Eu tenho muita clareza de quem é hoje o nosso presidente. Ele é um boneco do mercado. É um boneco do mercado. Ele pode ser tudo, menos presidente da República. Boneco do mercado. Para nós está claro isso. Nós temos que fazer uma avaliação também muito tranquila, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos, não tem uma vírgula de esperança nesse boneco. A reflexão que tem que ser feita é se a população tem esperança. Porque eu tenho certeza absoluta que cada companheiro e cada companheira que está aqui não tem. A população tem. Aí está aí o papel importantíssimo dos movimentos sociais, dos sindicatos, de cada professor e professora na sua unidade escolar, na sua comunidade. Porque é construindo isso, dando corpo, é que a gente vai conseguir, sim, mais uma vez, combater a destruição da nossa previdência social.
Essa é a reflexão que a gente faz. Porém, nós temos que tomar algum cuidado. Nesse momento, nós estamos sendo bombardeados de propagandas feitas com o nosso dinheiro em todas as mídias. Aquela mesmo, que nos bate diariamente. Paga com o nosso governo. E nem estão utilizando a palavra reforma. É a nova, é a estratégia, inclusive, de marketing. A nova reforma da Previdência. Nova Previdência, desculpa. Então, nós precisamos fazer esse contraponto, fortalecendo as nossas redes, as comunicações independentes, fazendo aqui, a companheira, a Janete deixou claro aqui, firme e forte, em campanha contra a Previdência, aí é adesivo, é camiseta, é outdoor, se assim necessário for, se assim os companheiros acharem que é por aí o caminho, tem que ser feito. Porque é o fim da Previdência. E outra, sai todo o sistema de cooperativismo, né? Concluindo já? E aí vai permanecer, o que eles querem é o individualismo. É isso. Então, penso eu, encerrando a fala aqui, que nós podemos juntos nos fortalecer neste momento, se organizarmos para que fizemos junto, forte, com responsabilidade de cada movimento, cada sindicato, cada regional, o sindicato estadual, cada professor, mobilizando para que a gente possa, mais uma vez, ir para a rua e derrotar a reforma da Previdência. Nós concluímos também as falas aqui das inscrições para análise de conjuntura. E agora nós vamos para os encaminhamentos das propostas. E aqui nós precisamos encontrar uma metodologia que todo mundo entenda e a gente possa definir. Nós estamos propondo aqui também que o pessoal nos ajude na redação. Nós vamos ler as propostas que a gente, na mesa aqui, conseguiu sintetizar. E aí as pessoas podem ajudar o mundo da redação, quem fez a proposta, evidentemente, pode nos ajudar nesse processo. E aí depois a gente aprova, lê de novo e aprova uma a uma. Ou se não tem grandes contrariedades, a gente aprova no pacote. Pode ser? Pode ser. Então a Nelly vai fazer a leitura das propostas aqui. E se alguém tem destaque na redação ou no significado da proposta, pode nos ajudar. Tendo em vista que nós temos anterior a isso o nosso plano de luta já aprovado, nossa proposta salarial aprovada, do outro conselho também, né? Então vai estar contemplada as coisas que, diferente do que estava aprovado já, estarão aqui, que foram levantadas para o dia de hoje. Tá bem? Exatamente, esses os novos encaminhamentos. Se surgir novos encaminhamentos, poderão serem feitos agora, nesse momento. Deixa para depois, já. Então, vamos fazer a leitura de todos, depois quem propôs vê se a redação está de acordo e vota uma a uma. Foram propostas que apareceram nos informes e na análise de conjuntura. Então, propostas de encaminhamento. Alteração da data das eleições do Síndic Santa Catarina, por conta do feriado em Laguna, que foi o que o Rude levantou 2 vezes. Araranguá também. Então, acrescente-se aí, Márcio. Tá? Qual é a cidade lá da região de Araranguá? Sombrio. Que dia é lá o feriado? Balneário Gaivota. Tá. Vamos fazer denúncia na Comissão de Ética da Alesc com pedido de cassação do mandato por quebra de decoro aos deputados GC Souza e Ana Carolina Campanholo. GC. Ana Caroline. Depois a gente, né, pesquisa. A ideia é primeiro a gente ler, depois a gente corrigir, né? Tá? Já vai corrigindo? Então tá. É isso?
fazer denúncia na Comissão de Ética da Alesc com pedido para cassação do mandato por quebra de decoro, deputado Gessé Lopes e Ana Carolina. Terceira, estudo jurídico para cobrança de multa diária do governo pela não retirada das faltas. Cumprimento da lei. Realização de um programa de saúde emocional para os trabalhadores em educação. Foi uma sugestão de pensar a questão da saúde emocional para os professores. Na verdade, a proposta surgiu assim, ó, Márcio, pensar, né, sobre a questão da saúde emocional para os professores. Pensar sobre a saúde emocional para os professores. Não estava como um programa, né, de saúde. Foi o que o Adelso colocou, né, que nós temos que pensar essa questão. Tá? Então, é pensar sobre a questão da saúde emocional para os professores. Ele... Tá, então o Adelso depois vai se manifestar. Continuar a campanha e mobilização para a cobrança de nossa pauta salarial do governo do Estado. Fazer a discussão e trazer toda a comunidade escolar para o debate sobre a reforma da Previdência. Já. Vieira. Nessa? Nessa aí. Fazer adesivos para carro e camisetas contra a reforma da Previdência, para utilização na categoria. Organizar, juntamente com demais sindicatos e organizações e centrais sindicais, a luta contra a reforma da Previdência, especialmente os atos de 24/4 e a greve geral dos trabalhadores e das trabalhadoras, dia 15/5. Vamos colocar o VET ali, que daí a gente depois volta e organiza. Colocamos melhorar a redação, vamos colocar o VET. Realização do ato no final da Assembleia, em frente à sede e ao INSS. Ninguém propôs a LESC. Propôs? Tá. Então, assim, tem que ver se a gente vai nos dois, vai por aí, vai ver como discutir isso, né? Vamos colocar destaque aqui para a gente poder encaminhar depois na discussão. Tá, o que nós temos em seguida é o calendário e as moções. Calendário 22 a 29/4, Semana em Defesa da Educação Pública. Dia 24/4, dia de luta contra a reforma da Previdência. E dia 15/5, dia de greve nacional da educação contra a reforma da Previdência. 1º de maio, coloca ali, e daí a Ana depois acrescenta. Dia 24, a assinatura nas escolas também. Mas tem que deixar bem claro, vai escandalizar isso aí. 1º/5, então, Dia do Trabalhador e luta contra a reforma da Previdência. Moções. Moção de solidariedade ao professor Moacir de Itajaí, e professor, daí temos que ver o nome, de Criciúma. Alex? De Criciúma. Então, é uma moção.
E a outra moção de repúdio ao deputado Gessé Lopes. E a Ana Carolina? Quem colocou aqui, colocou o Gessé porque sofreram ataques lá. Sim. Aí, o que a gente sugere é que essas duas... Quem apresentou a proposta faça a sugestão da moção, ou seja, a redação, né, relatando o que houve e por que é importante, né, o que é que está... e encaminha para a estadual para a gente organizar isso, discutir e tocar. Retomemos uma a uma agora. Queres? Tanto faz, né? Tá. Alteração ali da data. Marcinho, alteração da data das eleições do Sint Santa Catarina. Quem é que quer se inscrever? Aldoir. Do calendário eleitoral, a Executiva havia apresentado uma proposta lá em Campos Novos, que não era dessas datas, do dia 13 e 14, era para a semana seguinte. E lá veio uma outra proposta propondo esse dia 13 e 14. Foi isso. Claro. Tem um registro, isso não é problema. Mas isso agora também não é o ponto central. Certo? O fato, ou era uma semana antes, eu sei que a proposição da Executiva era outra. Era uma semana que tem um feriado. Enfim... Essa proposta dessas duas datas surgiram, foi debatido lá e encaminhado. De lá até hoje, nós não tivemos nenhuma manifestação de que houvesse uma contrariedade com relação a essas datas. E nós, então, publicamos, inclusive, a convocação das eleições. Então, hoje você tem o calendário estipulado lá pelo regimento eleitoral. As previsões legais todas estão lá. E se você altera isso, uma data, você teria que ter alterado isso anteriormente, porque tem prazos que já foram encerrados para filiação, por exemplo, para uma série de datas que estão colocadas. Outra questão é que a convocação da Assembleia já foi dada. Certo? Ela já foi dada, o processo eleitoral ele já está em curso. Entende? Em relação ao caso de Laguna, eu entendo. Eu acho ruim que nós tenhamos exatamente naquele dia um feriado num município que, inclusive, é sede da regional. Eu acho muito ruim. Agora, eu penso que não há um impedimento para que você marque um horário para que os professores compareçam lá para votar. Isso é plenamente viável. Além de que a urna fixa vai possibilitar essas pessoas votarem, certo? Então, eu não vejo como nós poderíamos resolver isso de outra maneira. Uma defesa e um contra. Não, eu não vejo nem o sentido da defesa, ao contrário. E a gente sabe que, com relação ao calendário, se faz ata, tem uma ata do Conselho, e o Conselho é soberano diante dessas situações, tá? Eu quero dizer que a gente tem que dar respeito à categoria, tem que dar respeito à classe, tá? Não é por causa de uma alteração de um final de semana ou do outro que vai trazer qualquer problema para esse sindicato. A gente também tem que trabalhar no sentido da boa vontade, tá? A gente, olhando os calendários ali, a data foi modificada do dia 12 e 13 para o dia 13 e 14. Não teve outra modificação significante. O que a gente pede é a troca da semana. Tá? Eu quero dizer mais, eu vou além. Bom, isso depois a gente vai ver. Eu acho que a gente está se pegando num ponto que é o menos interessante para a nossa luta de momento. A gente está levando na cabeça, a gente está com o mundo caindo em cima da classe do trabalhador, e a gente está se pegando num pequeno detalhe. Eu acho que o trabalhador de educação é muito mais importante que isso tudo. Eu acho assim, ó, qual é a nossa função aqui? Conselheiros. Eu fui eleita para ser conselheira. O Conselho das Ideias leva para a Assembleia e a Assembleia vai decidir. Ou, se nós estamos aqui para fazer... Por que eu estou fazendo aqui?
Se não é para dizer assim, tem Dudu é uma regional que não pode fazer eleição, que é feriado, tem mais 2 cidades na nossa regional que também não pode, ou é só faz aqui, toma uma decisão de uma mudança, leva para a Assembleia Estadual e se discute. Eu também concordo, eu acho uma eleição para sindicato agora, nesse momento da reforma, uma baixaria. Isso aí tinha que ficar no final do ano. Ou a reforma está na minha cabeça, o professor está para trabalhar 10 anos a mais, a professora agora ela quer saber quem é que vai dominar o sindicato até mais 3 anos, pessoal. O professor está com a reforma no pescoço. Deixa essa eleição para o final. Se nós não somos conselheiros, não podemos tomar essa decisão, quem é que vai tomar? O que é que eu fui eleita para quê, afinal, aqui, para dar uma opinião? Ah, me poupe, né? Seguinte, ó. Até que o pessoal... Vamos centrar aqui. É importante a gente tomar uma decisão com calma, maduros. E se precisar, a gente vota, toma a decisão do conselho. Mas a gente aqui precisa discutir as ideias com tranquilidade, tá bem? Nós não podemos abrir muitas inscrições porque nós temos outros pontos. O Rudy foi muito feliz na colocação. Temos 2 inscrições aqui, a Ana Júlia e o Cristiano. O Cristiano se inscreveu primeiro. É sobre esse ponto? Então, o Cristiano primeiro. Se puder ser breve assim, Cristiano, menos que 2 minutos, para colocar a proposição aí. Primeiro esclarecer que lá no Conselho nós defendemos a data de final de junho, inclusive com a possibilidade de ser depois, em virtude da unificação nesse momento da luta contra a reforma da Previdência. Essa deveria ser a nossa prioridade. A luta contra as reformas da Previdência e contra os ataques do Bolsonaro e do comandante Moisés. Então, essa era a nossa proposta, e não ser antes. Então, era ser final de junho, inclusive depois. Se existe a possibilidade de adiar, nós somos favoráveis. Acho que deve se adiar, inclusive. Em Minas Gerais, o Sindut também adiou a eleição. Então, mas era ano passado, Ana Júlia. O Sindut ia fazer a eleição ano passado, 2018, adiou, creio eu que em virtude das eleições parlamentares, para esse ano, 2019. E está sendo feito esse ano. Mas foi adiado em 1 ano as eleições lá, em 1 semestre, melhor dizendo. Então existe a possibilidade e a gente propõe, inclusive, que seja adiada com certeza. Primeiro assim, gente, ó, acho que eu respeito os companheiros, principalmente o Rudy ali, que pega a regional, a sede, né? Mas nós já tivemos uma eleição que Lages não teve aula, que era a festa do Pinhão. Porque nós não teve acordo também de discutir data. Então vamos respeitar. E tem outra. Com toda a luta, Sindiúp é um dos maiores sindicatos desse país e está fazendo eleição agora em maio, e são 5 dias de eleição. Tá? E se for para prorrogar, vamos prorrogar até o ano que vem. Não, mas então assim, gente, ó, vamos fazer um consenso aqui, né? Vamos tentar fazer 11. A gente vai ter... não dá para falar assim também, né, gente? Tá, mas tem direito a ter fala aqui, se inscreve e ouve os outros apresentar proposta para não ficar berrando num canto. Gente, nós estamos discutindo aqui no coletivo, num grupinho aqui, junto com o Rudy. A nossa proposta, e teve acordo com o Rudy, 11 e 12. Daí nós vamos mexer no calendário, mas fica 11 e 12. Daí atende o pedido de Araranguá, atende o pedido de Laguna, e nós não ficamos fora do calendário proposto dentro do regimento, é só mexer daí em relação aos filiados e tudo mais. Porque na próxima é feriadão. Estatutariamente e juridicamente não é possível prorrogar para outros momentos. Não, foi pedido, né? Não.
Só estou falando prorrogar para longo tempo, não é essa questão de 1 ou 2 dias. Prorrogar para longo tempo como surgiu. A alteração já foi colocada, então. Vai se colocar aí, Márcio. Alteração das eleições. Alteração da data das eleições do Síndico Santa Catarina, aprovada para os dias 11 e 12 de 6 de 2019. Vamos continuando a pauta. Fazer denúncia na Comissão de Ética da LESC com pedido de cassação. Aprovado. Pensar sobre a questão da saúde emocional para os trabalhadores em educação. A Delcio queria falar, talvez colocar de uma outra forma a redação. O Alduir quer colocar, depois o Adelcio. Adelcio, a minha proposição é o seguinte, ó, o próximo mandato, Adelcio, que vai iniciar agora já, a partir do 2º semestre, já vai ter uma Secretaria de Saúde do Trabalhador. Então, eu penso que essa discussão ela tem que começar ainda, né, e nessa secretaria. Eu proponho que a gente remeta essa sugestão para ser ponto de debate, de análise para a Secretaria de Assuntos, aliás, de Saúde do Trabalhador, que vai ter na próxima gestão. Então, vai ficar a seguinte redação. Pensar sobre a questão da saúde emocional para os trabalhadores em educação, que será remetida essa proposta para a Secretaria de Saúde do Trabalhador em Educação, que é uma secretaria nova da nova gestão, na próxima gestão. O Vieira vai ter alguma coisa para colocar a respeito desse item. Fazer a discussão e trazer toda a comunidade escolar para o debate sobre a reforma da Previdência. É só uma proposta aqui, gente. Olha só. Fazer a discussão e trazer toda a comunidade para o debate escolar sobre a reforma é uma ação, correto? E aí, nós temos essa outra proposta aqui. Organizar juntamente com os demais sindicatos e organizações centrais a luta contra a reforma da Previdência, especialmente os atos de 24 e a greve geral do dia 15. Acho que aqui tem duas questões que nós temos que... Primeiro, nós temos que organizar essa questão. Uma questão entra no nosso calendário, que é a 20ª Semana de Defesa da Educação Pública. Então, dia 24, joga para lá. E a greve geral, para o dia 15, já está no calendário, correto? Então, o que nós precisamos, de fato, discutir aqui é o que nós vamos fazer no dia 24 enquanto sindicato. Nós já estamos fazendo aqui, já houve relatos que já estão fazendo debate nas escolas sobre a reforma da Previdência. Já fizemos discussão e debate nas assembleias regionais. Já estão fazendo seminários, também houve relato aqui que já tem programado seminários para o dia 24. Então, nós temos várias atividades para o dia 24, correto? Tem aí a coleta de assinaturas para envolver a comunidade escolar contra a reforma da Previdência, também já é uma ação. Então, portanto, nós precisamos organizar o dia 24. Penso que não vai haver aqui um acordo de nós tirarmos apenas uma atividade para todo o Síndico Santa Catarina. Tá? Porque, primeiro, que já tem várias atividades que foram realizadas, outras estão acontecendo, mas dia 24 é o dia nacional, então, portanto, nós precisamos também fazer algumas ações. E é nesse sentido que a proposta é separar o dia 24 do dia 15 e colocar ali algumas ações que nós possamos desenvolver. A coleta de assinatura é uma, né, que a gente pode fazer no dia 24. Debate nas escolas é outro. Tem lá o texto, né, da semana, bem certinho. Tem vários materiais, vários vídeos na internet que nós podemos utilizar. E tem outras ações, né, que a gente pode pensar também para incorporar aí. E pode unificar justamente com outras organizações. Isso sem problema nenhum. Aí vai depender da regional ou mesmo das escolas, porque pode ter um município que tenha, por exemplo, o movimento das mulheres. E nesse dia, né, pode se organizar um ato
coleta de assinaturas na praça e assim por diante. Não, primeiro eu acho importante em todas as nossas datas, porque como 24 é mobilização. Tem gente dizendo que é paralisação nacional, mas não é. É mobilização. Tá? Não, tem alguns estados que vão chamar paralisação como chamaram dia 22. Mas em nível nacional é mobilização. Eu acho que aqui no estado a gente tem que continuar dizendo que é mobilização, porque nós vamos construir a greve para o dia 15 de maio. Ok? Que também nós precisamos discutir o que a gente vai fazer no dia 15. Senão nós vamos chamar todo mundo para Florianópolis, fazer um grande ato aqui, ou vamos fazer atos regionais no dia 15, então também temos que fazer o debate. Agora, eu acho que em todas as nossas mobilizações, nós precisamos ir para a rua. Além de coletar assinatura na escola, não para paralisar, mas temos que pensar, ou pós o recreio da manhã, ou pós o recreio da tarde, nós precisamos fazer alguma concentração, alguma atividade de rua, junto com os demais sindicatos, com os demais movimentos de cada região. Então, além de coletar assinatura, e como que nós vamos usar a nossa campanha salarial também nessa pauta do dia 24 e do dia 15. Eixo principal, reforma da Previdência, mas nós também precisamos tocar a questão da nossa campanha salarial, porque senão vai ser 0, 0, 0, mais um ano, mais não sei quantos anos. Nos atos do dia 24/4, dia de mobilização contra a reforma da Previdência, realizar coleta de assinaturas no abaixo-assinado, debate nas escolas e uma atividade de rua no final da manhã ou da tarde. No dia 15/5, dia de paralisação nacional contra a reforma da Previdência, com atos... Aqui? Seminário? Tem uma regional que vai fazer seminário, então dá para colocar aqui seminários também. Está ali já, né? Daí, no dia 15/5, dia de paralisação nacional contra a reforma da Previdência, com atos... É isso? E é aí, aqui, né? Dia de paralisação, dia de greve geral. Greve nacional. Da educação, alguém está falando? Ô, Marta, dia de greve nacional da educação, é isso? Ah, tá. Com paralisação, que ele é para parar, entendeu? Pode até ser redundante, mas é importante. Com paralisação contra a reforma da Previdência. Próximo. Precisa tirar o calendário. Do que fazer aqui, tá? Nossa entidade vai fazer. Tá, então aqui o Evandro está destacando que precisa pensar calendário do que fazer no dia 15. Atos, aqui tem atos. Atos regionais, estadual, macro-regional ou estadual. Tem que pensar isso. Assim, ó, o que está passando batido aqui, quem vai votar essa reforma? Os deputados e senadores estão nadando de braçada, hein? Se nós tirar um ato aqui nas regiões dos deputados, nas cidades dos deputados, entendeu? Eu acho que nós precisamos dar uma intensificada sobre os deputados federais, porque nós não temos claro quem é a favor e quem é contrário a essa reforma, de quem vai votar. Mas as atividades aqui podem ser em cima das cidades ou das regiões que os deputados federais são colocados. Coloca lá, Chapecó tem os deputados... Exatamente. Então, é sobre os deputados federais e senadores. Assim, com relação ao dia 24, foi proposto em alguns sindicatos já no país a paralisação dia 24. De 24 a 26, alguns vão parar dia 24, outros dia 26. Então, a proposta é manter o dia 24 como dia de paralisação nacional, com atos, aí sim, nas regiões, e o dia 15, um ato estadualizado, né? Mais peso, com mais importância, porque é a proposta de uma greve geral.
penso que, se sair a greve geral, é importante manter aí um ato estadualizado com peso aqui na capital. Alguém quer se manifestar a respeito disso? Greve geral, a gente... Marta? Não, companheiras, vários estados estão aliando a campanha, as mobilizações contra a reforma da Previdência com a sua campanha salarial. Mato Grosso vai chamar um dia estadual de paralisação no dia 24, São Paulo tem no dia 26, Paraná é 29 de abril, por causa do massacre. Enfim, nós vamos ter, nesta semana, um caldo de mobilizações com estados chamando paralisações. Eu acho que aqui nós não deveríamos chamar paralisação no dia 24. Eu acho. Tá? Mas chamar de mobilização. E aí nós vamos fazer, dentro da semana, essas ações que a gente vai fazer no dia 24, na regional, e aliar o debate da Previdência, aliar a coleta de assinaturas. Eu acho que a gente teria que ir para a rua também, né? Nesse momento de ir para a rua. Agora, no dia 15, aí sim, o dia 15 está sendo chamada uma greve nacional da educação, indicando para as centrais chamarem greve geral. Essa foi a decisão da CNT. Até agora, não tem chamado da central para greve geral. Inclusive, nós indicamos o dia 15 com flexibilidade na data. Então, o dia 15, para mim, entendeu? Aí sim, é greve nacional, fechar todas as escolas. Um dia de greve nacional, fechamento das escolas. E aí eu acho que está correto pensar, fazer atos. Aí tem que chamar o sindicato de cada região, onde reside o deputado federal. Acho que está correto isso. A gente fazer grandes atos de rua, passeatas na cidade desse deputado, que é uma forma de pressionar. Agora, outra ação que a gente precisa tirar aqui, como é que nós vamos pressionar os deputados federais, que ainda não apareceu aqui, tá? No dia 15/5, greve nacional da educação, com paralisação contra a reforma da Previdência, com atos nos locais de residência dos deputados federais e senadores. Caso as centrais sindicais mudem a data, será aderido a esta nova data. De maio. No mês de maio. Muito bem. É isso, vencido? Realização de ato no final da Assembleia em frente à sede e ao INSS e ou Alesc. Ana Júlia e Rudimar. Ana Júlia. Pessoal, eu avalio assim, ó. Primeiro, que o nosso ato ele tem que estar na sede, na Secretaria da Educação. Tá? O foco nosso é ali. Cobrar a posição do secretário, que nós não queremos mais a velha política. Porque ele continua com a velha política. O Décio, para nós, é a velha política. Tá? A Secretaria de Educação. A Assembleia Legislativa, hoje, não tem nenhum projeto lá. Todos aqui falaram que nós temos que ir para a rua. Né? Todo mundo tem que ir para a rua. E nós vamos querer se enfornar lá dentro da Assembleia, dar palco para o PSL? Para ir lá bater boca com a Ana Carolina, botar ela nos holofotes? Botar ela nos holofotes? Não, né, gente? O nosso lugar é na rua. Quando tiver projeto lá, nós vamos para lá dentro. Tá? Quando tiver projeto, nós vamos lá. Agora, não tem projeto, o nosso lugar é na rua. E na rua é a Secretaria de Educação. E depois, a Previdência, eu sei que tem os funcionários, que não sei o quê. Lá está o gerente da Previdência. Lá está o cara que faz o que o Bolsonaro manda ali dentro. E as pessoas que vêm para fazer os seus pedidos. Nós não queremos dialogar com os demais trabalhadores, os comerciários que estão passando. Meu Deus, eu estou contando piada. Fazer uma cosquinha aqui para me rir, porque eu não estou falando piada, né? Pela risada lá de trás. Tá? Então, acho que na Previdência é importante. Nós estamos falando que nós precisamos unificar com os demais trabalhadores. Que unidade é essa? Então, o ato principal é aqui, na Secretaria de Educação. Gostaria de saber aqui se as questões que foram polêmicas vão ser votadas no final
ou foram aprovados assim? Porque me parece que tem várias propostas aqui e a mesa encaminhou como se fosse consenso, e não tem. Dia 24 teve 2 propostas, o dia 15 teve mais de uma proposta, e com relação também ao adiamento das eleições, teve mais de uma proposta. E a mesa encaminhou como consenso e nem perguntou para as pessoas se houve consenso. Com relação ao adiamento, a gente falou da última semana de junho, 27 e 28. Com relação ao dia 24, a gente propôs paralisação. Eu acho que tem que votar. Se perder, tem que ter a democracia, tem que ter o voto, e vamos ver. Lamentamos que essa reclamação não foi feita no ponto e no momento que está sendo discutido. Porque nós deixamos claro aqui a metodologia. Mas aqui é o seguinte, já que tem isso, vamos colocar esses 3 pontos em votação? Primeiro nessa questão, vamos para os novos encaminhamentos do Jean e do Vieira, que foram os que trouxeram aqui esses pontos. Então, pessoal, eu me inscrevi para falar sobre a questão da audiência que teve da fundação do presidente da fundação com o grupo do Sint, né? E nessa audiência teve uma contrariedade entre o que o presidente passou para nós e entre o que foi nas escolas, né? Até na escola que eu trabalho, na Pai de Xanxerê, tem o nosso informativo, que foi impresso e colado lá, sobre a questão, deixa eu explicar, sobre a questão do acompanhamento das professoras de sala nas disciplinas, nas aulas de artes, educação física e informática, né? A fundação alega porque elas ganham os 12% da unidocência, que a gente sabe que a unidocência é uma gratificação por ministrar todas as aulas, como diz a palavra unidocência, e a fundação... E a fundação... Só um pouquinho. Ô, Cristiano, por favor. Posso falar? Então, assim, obrigado. Obrigado. Então, assim... já me perdi o fio da meada. Então, assim... Isso, que os professores de sala, porque ganham 12%, têm que acompanhar as aulas de educação física, artes e informática, né? Na reunião com o Sint, o presidente da fundação falou que isso não é uma coisa que tem que ser sem flexibilidade, uma coisa engessada, que pode, como são 2 professores de sala, pode um acompanhar e o outro ficar planejando, ou vice-versa, ou quando o professor solicitar só esse acompanhamento, os professores fazerem esse acompanhamento. Porém, no mesmo dia que teve o relatório do Sint, o pessoal da fundação mandou para as APAES a lei que diz que o entendimento da fundação é que tem que acompanhar porque tem 20, 40 horas fechadas, né? E daí houve essa contrariedade, né? Por isso que eu peço como encaminhamento para nós solicitarmos à fundação que mande por escrito para as APAES uma normativa falando sobre o acompanhamento nas aulas de educação física, artes e informática. Né? Uma coisa por escrito. Porque ele falou com nós uma coisa e a ação dos funcionários da fundação foi outra. Eu acho que nós temos que solicitar isso. Eu tenho a foto aqui. Eu acho que nós temos que solicitar isso para ficar uma coisa uniforme no estado inteiro. E é uma cobrança que é recorrente e o pessoal pediu para mim colocar no conselho também como encaminhamento para a Assembleia. É só acrescentar aqui. Já foi colocado aqui que as centrais sindicais já tiraram com encaminhamento aqui em Santa Catarina de acompanhar, e ontem já foi aqui dado o informe, de que teve esse acompanhamento e a pressão dos deputados nos aeroportos, né? Então, foi passado o informe aqui. E eu penso que essa ação tem que continuar aqui. E aí não tem que fazer só aqui em Florianópolis, tem que fazer em Chapecó, em Jaguaruna, em Joinville, em Navegantes, em todo o estado, como orientação para que o Sint se unifique com os demais trabalhadores, os demais sindicatos e centrais, que façam essa pressão nos deputados nos aeroportos regionais também. Fechou ali, né, no dia 15, greve nacional da educação, com paralisação contra a reforma da Previdência e atos nos locais, né, tal. Atos nos locais de residência dos deputados federais, senadores. Caso as centrais sindicais mudem a data, será aderido, né,
a esta nova data no mês de maio. O próximo ponto, sobe, Márcio. Só tem mais um ponto, que é fazer adesivos, tem mais um ponto. Foi aprovado, tá certo. Então, agora, os pontos que tem polêmica, o Evandro assume aqui e vamos conduzir. Tem mais um encaminhamento que a Kelly trouxe aqui, que é uma ida a Brasília, de uma representação para falar com os deputados. Né? Marcinho, se puder registrar isso, nós precisamos debater, o Vieira já está pedindo destaque. E da Brasília para conversar ou pressionar os deputados federais de Santa Catarina. Deputados e senadores. Tem a proposta de uma comitiva de Santa Catarina, tem contrariedade para ir para Brasília falar com os senadores e os deputados. Tem contrariedade do Vieira e da Ana Júlia, eles vão colocar as ideias e, se precisar, a gente vota. Eu quero dizer para Kelly que não é contra, né? Tá? Só para explicar o calendário um pouquinho aqui, para a gente entender. Primeiro, a CNTE está todos os dias lá no Congresso Nacional. É só acompanhar o site da CNTE, está acompanhando, com vários trabalhadores, está acompanhando a tramitação do projeto. Ontem passou o relatório. Tá, o relatório ontem foi votado, passou, vai ser discutido agora na comissão especial, passou na Comissão de Constituição e Justiça. Agora ele foi encaminhado para a comissão especial. E eles têm o calendário que dia 17 de maio será a última votação na comissão especial, correto? Só depois que vai para plenário e tal. Então, nós estamos acompanhando em Brasília toda a tramitação, as audiências públicas e tudo mais. Então, portanto, não faz sentido um estado só ir com um ônibus, com poucas pessoas, lá em Brasília. Esse ato tem que ser um ato nacional, chamado pelas centrais e pelos maiores sindicatos, para a gente fazer uma grande marcha lá. E aí tem que ser uma marcha como nós fizemos nos outros anos, tá? Porque se nós formos lá, gente, eles vão dar cafezinho para nós, como fazem, e não resolve nada. Nós temos que pressionar na casa deles, como o Criciúma lá foi lá, incomodou o Benedetti, né? Saiu em todo jornal, tem que botar cartaz na frente da casa dele, tem que incomodar ele lá, na base dele. Porque lá em Brasília não adianta incomodar, tem que incomodar na base dele, lá onde ele compra pão, na padaria lá. Pessoal, eu acho que tem assim, ó. Para aí. Não, ô Kelly, eu vou apresentar uma proposta aqui. Kelly. Aqui, ó. Gente, não, o tempo é se pararem de conversar para os outros ouvir. Pessoal, nós temos que ter esse cuidado de nós não fazermos atividades isoladas. Tá? Então, é importante em Brasília, não vou descaracterizar isso, mas nós temos uma energia para ser gasta primeiro aqui. São processos, porque senão nós queimamos o último processo, que é para Brasília, quando parar tudo, ir lá para cima do Congresso Nacional e pressionar os deputados. Primeiro, quando a gente derrotou a reforma do Temer, o que nós fizemos? O pessoal de Chapecó, dos sindicatos, ficaram acampados na casa do Maldaner, no dia da Páscoa. Aqui no aeroporto de Jaguaruna, o pessoal foi para lá 4 horas da manhã, tem um processo ainda, porque ele bateu em um dos dirigentes, o Benedetti. Criciúma, nós fizemos em Joinville, nos aeroportos e nas casas dos deputados. Lá no escritório deles, incomodar aqui. Nós temos que gastar nossa energia aqui. Porque nós vamos para lá, antes do processo todo, quando o projeto estiver lá, eles vão chegar lá e ainda vão receber nós como se nós estivéssemos visitando os gabinetes. Eles consideram isso visitas no gabinete. Eles não consideram como uma atividade de mobilização de repúdio. Então,
Para fazer isso, gente, nós temos que estar bem articulados com os demais trabalhadores. Nós não vamos passear em Brasília, porque ele vai considerar isso um passeio. E não é isso que nós queremos nesse momento. A gente quer propor que a gente participe dos atos em Brasília quando são chamados pelas centrais e pela CNTE. Ponto. Ok? Então é isso. Agora nós vamos retomar 2 pontos que nós precisávamos aqui. Agora a gente não vai mais debater, vai votar. Tá bom? O debate já foi vencido, já foi explicado. Aqui nós temos propostas de 2 datas. A primeira que foi consensuada com 2 posições, que era a do Vieira e do Rude, a do dia 11 e 12, que foi um consenso, mas o Cristiano tinha uma outra proposta e está colocando dia 27 e 28 no final do mês para a realização das eleições. Então, em regime de votação, aqueles que votam na proposta do dia 11 e 12, por favor, levante seus crachás. Aqueles que votam na proposta do dia 27 e 28, ergam seus crachás. As abstenções, com algumas abstenções também, nós aqui da mesa entendemos que por número considerável a proposta do dia 11 e 12 para a realização das eleições. Tem outro ponto. Para entender a proposta do dia 24. Qual é a contrariedade? Se a gente chama de mobilização, que a Marta fez todo o debate aqui, chamado pela CNTE, enfim, ou o Cristiano está propondo que seja paralisação nesse dia. Tá bem? Então, aqueles que votam pela mobilização defendida pela Marta, por favor, levante seus crachás. Aqueles que votam por paralisação no dia 24, defendida pelo Cristiano, levante seus crachás. Então, as abstenções, algumas abstenções. Aqui também a gente entendeu que a ampla maioria votou pela mobilização nesse dia 24. Ok? Nós queremos agradecer a participação e a colaboração de todos os conselheiros e conselheiras, o público que participou. E à tarde, uma boa mobilização, boas lutas na Assembleia Estadual da categoria.